Boa noite, hoje é 24 de julho, veja o que é destaque na noite de hoje. Privatização da Sabesp, entendo que muda na conta de água com a redução da tarifa. Lareiras e aquecedores devem ser usados corretamente para evitar acidentes. Imunização, tempo livre das férias pode ser aproveitado para atualizar vacinas. O Jornal da TV Tati está no ar. O governo de São Paulo concluiu nesta semana o processo de privatização da Sabesp. Com a mudança, começa a valer uma das promessas deste processo, a redução da tarifa. Ela vai funcionar de 3 formas: 10% de desconto para as tarifas social e vulnerável e 1% de redução para a tarifa residencial e queda de 0,5% para outras categorias. Mais cedo a gente conversou com um economista para entender como estes novos valores vão influenciar na prática no bolso do consumidor. Agora, no início, vai ter uma quedazinha muito pouca, sabe? A residência, por exemplo, vai ter 76 centavos de queda, né? Porque essa queda é em cima do valor base, não é sobre o valor da conta, entende? Então, vai ter realmente uma redução muito pequena. E no futuro, pode ser que nós tenhamos um aumento maior. Acho que é muito importante a gente alertar a comunidade, a população, não é? Não é que tem essa reduçãozinha, vou gastar mais. Pelo contrário, né? Eu acho que é um momento da gente tomar cuidado, não só por causa do preço, mas inclusive por causa da própria natureza, não é? Então, economizar água, não deixar desperdício na hora de tomar um banho, né? Tomar um banho normal. Então, a gente tem que evitar gastar, porque isso vai ser bom para todo mundo. É bom para o nosso bolso, mas é bom também para a questão ambiental, para o nosso mundo aí. Campos do Jordão tem registrado manhãs frias e para aquecer muita gente usa lareiras, aquecedores, mas é preciso tomar alguns cuidados para, claro, evitar acidentes. Nessa época do ano, quem tem um desses dentro de casa agradece. Os aquecedores aquecem o ambiente, mas precisam ser utilizados com cuidado. Os acidentes com esse tipo de equipamento eletrônico são mais comuns do que a gente imagina. E a gente volta para falar de um assunto que infelizmente assustou muita gente, né? Principalmente o pessoal de Campos do Jordão. A explosão de um prédio na cidade. 4 pessoas ficaram feridas. E o motivo seria um vazamento de gás no local. Só no dia seguinte deu para ver o tamanho dos estragos provocados pela forte explosão no condomínio de apartamentos. Mas eu imagino, Daniel, que tenha sido um momento assim desesperador. Eram turistas, né? Esse acidente aconteceu com turistas, certo? Bem-vindo de volta. Na noite de sábado, uma casa aqui no bairro do Capivari, na rua Willie Davids, pegou fogo. Quem chamou o corpo de bombeiros foi a caseira da casa, né, onde esses turistas estavam hospedadas. Eles saíram e deixaram a casa. Em hotéis que ficam na Serra da Mantiqueira, o aparelho é imprescindível para o bem-estar dos hóspedes. Sidney é diretor de uma rede hoteleira e fica atento para garantir a segurança dos turistas. Aqui no hotel, o que a gente tem que mostrar para o hóspede é a diferença entre um calefator e um aquecedor. Porque o nosso calefator ele tem que deixar a edificação, o quarto, a habitação, com um nível de conforto. Ele sobe lá até 21, 22, 23 graus, mas ele não é um aquecedor indiscriminado. Quando a pessoa quer aquecer um pouco mais, aí ele recorre dentro do próprio quarto nosso, todos os quartos têm ar-condicionado, aí ele aquece um pouco mais, ou ele usa o lençol elétrico. O aquecedor elétrico, propriamente dito, o grande problema é que todo mundo acha que é lá e plugar na tomada, mas a tomada não foi dimensionada para aquilo. Esse de área externa é especificamente de área externa. Às vezes é comum a gente ir em estabelecimento, em restaurantes, tem um desse aí dentro do restaurante. Isso é absurdo, né? Porque ele está consumindo oxigênio, né? Ele está soltando ali seus gases tóxicos e tudo mais. Por mais que ele dê conforto, ele é perigoso. Nunca a gente coloca lareiras a lenha dentro dos quartos, porque a gente sabe que o manejo é complexo, né? Por mais elegante que seja, existe um risco para a própria pessoa utilizadora e para as pessoas que estão no entorno. Não somente em hotéis e pousadas, mas também nas casas. Os aquecedores são itens fundamentais para sobreviver na montanha. E quem comemora essa necessidade são os comerciantes.
Esse ano a gente teve um aumento de 46% nas vendas em relação ao ano passado. Essa loja é especialista em sistemas de aquecimento e investe em aparelhos eficientes e tecnológicos. Por aqui, a palavra de ordem é segurança. Campos, o pessoal costuma usar a calefação nas residências. Ela requer um pouquinho mais de obra, porque você precisa fazer uma instalação hidráulica, precisa de um aquecedor, né? Precisa de um sistema mais complexo. Mas as lareiras saem bastante pela facilidade mesmo na instalação e na utilização. Elas são bem seguras. Essas aqui funcionam com a porta fechada, então não tem volta de faísca, volta de fumaça. A chance de incêndio diminui muito. Então é um equipamento que traz segurança, economia, uma facilidade na instalação e na utilização. E é um equipamento com custo e benefício interessante. Acho que o mais importante é que a gente tenha um profissional habilitado para poder falar que tipo de aquecedor que você pode ter, porque é um risco muito grande, tanto o aquecedor elétrico quanto o aquecedor a gás, a gasolina, a algum outro combustível. Cada equipamento é feito por uma determinada condição, eu acho que um especialista pode falar nisso. E assim, na dúvida, coloca uma blusa um pouquinho mais pesada e esquece o aquecedor se não tiver com quem consultar. Uma pausa e daqui a pouco a gente vai falar do leilão da Receita Federal que vai acontecer em Taubaté. É daqui a pouco. E atenção que começa amanhã o leilão da Receita Federal em Taubaté. É possível conferir os itens que podem ser arrematados presencialmente. Olha daqui, dali, o Ricardo analisa tudo com muita atenção. Vamos participar bem, a primeira vez, e estamos vendo esses veículos aí, né? Tem uns 2 ali que já dá para interessar, a gente já deu uma olhada nele ali, tá bom estado. E estamos aí para tentar participar desse leilão aí, dar uns lances neles, para ver se dá certo aí. Assim como ele, muitas outras pessoas também já estão de olho no famoso leilão da Receita Federal. Carros, celulares, relógios, notebooks. No site da Receita tem a lista de todos os produtos que serão leiloados. São mais de 230 lotes espalhados em diversas unidades da Receita Federal em todo o estado de São Paulo. O leilão acontece do dia 25 ao dia 29 de julho e os vencedores têm até 30 dias para retirar os lotes arrematados. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. Alguns lotes que são destinados a pessoas físicas e jurídicas. A jurídica pode comprar os lotes que são de pessoa física. Só que a pessoa física não pode comprar lote que são de pessoas destinadas especialmente às pessoas jurídicas, né? Se for pessoa física, ela não pode comercializar aquela mercadoria, ela tem que ser para o próprio uso. E a pessoa jurídica, essa sim, ela pode comercializar. O leilão é exclusivamente virtual, não existe a presença física de pessoas, né? A pessoa pode visitar o lote, os lotes já estão à disposição para visitação desde ontem. A proposta, você encaminha por meio do nosso portal eletrônico, chama ECAC. Então, você vai ter que ingressar dentro do ECAC, vai ter lá uma aba exclusiva, participar do leilão, você clica lá, participar do leilão e faz a oferta, faz uma proposta em um determinado lote. Você escolhe o lote que você quer, quantos lotes você quiser e faz lá a sua proposta para cada um desses lotes. O Marcelo é advogado e orienta a prestar bastante atenção no edital antes de tentar arrematar algum produto em leilão. A Receita Federal tem uma parte específica lá do edital que diz o seguinte, que ela não se responsabiliza por nada, porque a pessoa, com base na visita e com base no próprio edital, ela não se responsabiliza. Então, todas as condições e o bem é daquele estado que se encontra. Parte primordial que eu vejo é isso, é a pessoa baixar o edital e ler com calma e poder analisar ali os prós e os contras ali do edital. O leilão será realizado de forma virtual pelo gov.br e para não ter dor de cabeça, a melhor recomendação é ter cuidado com os golpes. Se certificar se está na plataforma oficial da Receita Federal, esse é um ponto importante. Outro ponto importante, você não dá conversas para terceiros. Às vezes tem terceiros que aproveitam dessa situação para tentar fazer essa intermediação. Outro ponto que é muito importante, você não divulgar os seus dados pessoais para quem quer que seja, a não ser ali na plataforma do ECAC, que é da Receita Federal. Você acessa o sistema de leilões e no sistema de leilões aí você vê o lote, aí você faz a oferta, tudo via portal ECAC. Qualquer coisa que seja oferecida a você, diferente disso, não é Receita Federal.
Não pense que vai ser, então, para a gente diminuir a quantidade de golpes, que sabemos que existem vários estelionatários fazendo isso, né? Preste atenção, sempre a gente faz os leilões via portal ECAC. Mas antes de arrematar os produtos, principalmente os carros, é preciso tomar alguns cuidados para o negócio valer de fato a pena. Você de casa vai participar ou não do leilão da Receita Federal que começa nesse dia 25. Existem muitos carros aí que estão com oportunidade, com preços baixos, mas você sabe o que precisa fazer ou sabe o que olhar no carro antes de dar um lance? Eu converso agora com o Rodrigo Ferreira, ele que é mecânico automotivo. Rodrigo, obrigado por falar com a gente. O que é interessante para uma pessoa leiga, assim como eu, por exemplo, olhar num carro antes de dar um lance em um leilão, por exemplo? Como qualquer leigo, né? O princípio básico para a gente avaliar um veículo é ver água e óleo. Né? A gente leva a mão na tampa do veículo, verifica se não tem manchas de água dentro, né? Puxa a vareta de óleo do carro, faz essa mesma identificação, né? Não contendo esse tipo de resíduo, a gente consegue fazer uma avaliação legal da região das correias. Faz um leve giro, se tiver condição de fazer um leve giro nas correias para ver se o motor está trabalhando livre. Isso é um princípio básico, qualquer leigo consegue fazer isso, né? Mas o melhor é sempre levar um mecânico especializado para ter condições melhores, tanto da parte mecânica quanto questão estrutural também, né? Exatamente. Um profissional na área ele vai conseguir avaliar outros pontos que um leigo não está acostumado a enxergar. Mas é sempre importante também acompanhar o edital para saber exatamente, né, o raio-x do carro, por exemplo, né? Exatamente. No edital está explicando o passo a passo e o que cada veículo tem de benefício ou malefício. E assim, é importante a pessoa saber no valor do lance que vai dar, porque às vezes a tabela do carro é X, mas para você consertar o carro vai ser 2X. Então é para não ter um prejuízo também, né, Rodrigo? Exatamente. Com essa prévia do profissional, o interessante é você fazer uma avaliação mecânica, um cálculo prévio dessa avaliação mecânica, para determinar um valor teto, para você não atingir, extrapolar o seu limite com documentação, o leiloeiro, as taxas que precisam ser feitas depois do leilão e a manutenção no futuro. Minha última pergunta é sobre os documentos. Um carro de leilão, ele vem ali escrito leilão no documento, isso mexe na questão do valor do carro caso aconteça uma venda futura? Pode sim alterar um pouco em função de seguro. Algumas seguradoras não aceitam ou pagam um pouco abaixo do valor de tabela no veículo que saiu sinistrado de leilão ou qualquer outro tipo de serviço. Perfeito, então. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente. Então, se você de casa vai participar do leilão ou não, já fica esse conhecimento aí para uma oportunidade futura, se você for dar um lance em algum veículo de leilão, saber onde você está entrando. Combinado? De São José dos Campos, Pedro Coralha. E a Receita Federal liberou hoje a consulta do terceiro lote da restituição do imposto de renda. Você está vendo que essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. 6 milhões de pessoas devem receber cerca de 8,5 bilhões de reais na próxima quarta-feira, dia 31 de julho. Agora a gente fala das eleições municipais deste ano. Está aberto o prazo para transferência temporária de local de votação. A mudança só pode ser feita para a sessão eleitoral, dentro da mesma cidade. Nós estamos no ano eleitoral. Isso significa, pela legislação, que o cadastro de eleitores, o Cadastro Nacional de Eleitores, onde todos nós somos inscritos, ele fecha para qualquer tipo de operação. Alistamento quer dizer quando vai tirar o novo título, transferência, revisão quando tem alguma alteração de dado, mudança de local de votação, mudança de domicílio eleitoral, todas são operações de cadastro. Essas operações de cadastro, elas são encerradas por força de lei 150 dias antes do pleito, ou seja, nesse ano caiu dia 8 de maio, né? Por que isso tem que acontecer? Porque tem que se preparar a eleição. Até por uma questão de segurança da urna eletrônica, ela não é online. Então, a gente precisa colocar o nome dos eleitores nas urnas eletrônicas. Em outras palavras, é isso. Mas é um procedimento complexo. Por isso, esses 150 dias, para serem preparadas as urnas com seus respectivos eleitores. Porém, visando o atendimento das questões, por exemplo, de acessibilidade, pessoas que têm restrição na sua mobilidade física, por exemplo, cadeirantes ou outro tipo de problema,
que comprometa a mobilidade física, essas pessoas perderam esse prazo, que nesse ano, como eu lhe falei, foi dia 8 de maio, elas têm uma oportunidade, é um esforço que se faz técnico, mas para essas pessoas, não é qualquer pessoa, tá? Essas pessoas poderão, excepcionalmente, alterar o seu local de votação neste período, no período do fechamento do cadastro, mesmo o cadastro estando fechado, essas pessoas, excepcionalmente, poderão mudar o seu local de votação. Qualquer cartório da Justiça Eleitoral faz a transferência temporária, independentemente de ser de sua região ou não. Qualquer cartório pode fazer. E também online, pelo site da Justiça Eleitoral. Só que com detalhe, para fazer online, vai ser exigido uma validação, um código de validação, que só pode ser gerado no e-título, que é o título eletrônico que a Justiça Eleitoral tem. Mais uma pausa e no próximo bloco a gente vai falar de um alerta do CEMADEM para seca nas cidades aqui da nossa região. Voltamos para saber como vai ficar o tempo amanhã aqui na região. Nesta quinta-feira, o tempo continua seco. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade do ar deve ficar em 12%. Além disso, nas cidades da Serra, pode gear nas primeiras horas do dia. Vamos então ver como fica a previsão completa para as cidades do Vale. Vamos lá, em Pindamonhangaba, a máxima vai ser de 29 graus e a mínima de 12. Já em São José dos Campos, a máxima de 28 e a mínima de 10, não tem muita diferença. Em São Sebastião, a máxima de 29 e a mínima de 16 graus. Agora em São Bento do Sapucaí, que é serra, o tempo fica com as temperaturas um pouquinho mais baixas, a mínima de 9 graus e a máxima de 23. Um levantamento feito pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, mostra que as cidades da região estão em seca severa. Esse levantamento feito pelo CEMADEM, ele faz uso de 3 informações principais: a quantidade de chuva, a chuva comparado com o histórico daquele momento. Então, normalmente a gente utiliza um período aí de 3 meses, olha o período de, nesse caso, julho, junho e maio, compara esses 3 meses com 30 meses de 30 anos atrás. Então, você compara com a média do período com todo o período anterior. Uma segunda informação é a umidade do solo. Esse é um produto medido por um satélite da NASA. Ele faz um levantamento da umidade do solo no primeiro 1 metro de solo. E a terceira componente é um índice de vegetação, um produto de satélite também que vê as condições da planta. Quando a planta está bem verdinha, saudável, o satélite indica ali, está vendo aquela vegetação sem nenhum problema. Quando a seca afeta essa planta, a planta começa a mudar de cor, né? A gente vê a planta mais em tons ali de marrom, e isso é captado pelo satélite. Essas 3 informações são integradas e é produzido, então, um índice integrado de seca. A gente consegue quantificar a seca, né? Desde uma seca excepcional, uma seca extrema, severa, em várias escalas, para facilitar a compreensão. O impacto são vários, né? Assim, a gente pode pensar impacto na agricultura, apesar de a gente estar passando por uma época seca, tem alguns cultivos que ainda podem estar acontecendo no período, então isso afeta a produtividade, o maior risco de uma quebra de safra. Você tem impactos, a vegetação fica mais seca, a gente vê mais incêndios florestais, né? A gente passa pela adulta, a gente vê sempre incêndios que se espalham na região, tá tudo muito seco. Um impacto também nos reservatórios, né, da região, principalmente o Cantareira, a bacia do Rio Paraíba do Sul, eles estão com uma chuva abaixo da média já desde o começo do ano. Então, a gente, em relação ao ano passado, a sessão chuvosa do ano passado teve níveis próximos da média histórica. A estação chuvosa desse ano, ela terminou meio que abruptamente, mais ou menos em janeiro, e desde então a gente tem registrado chuva abaixo da média todos os meses desse primeiro semestre. Isso se reflete nesse monitoramento. A tendência é que essa seca persista por pelo menos uns 2 meses, né? Enquanto a gente ainda passa por essa época seca, né? Isso só vai acabar, assim, começa uma transição para o período chuvoso ali em setembro, outubro, mas a previsão é que a seca continue ainda por esses meses.
Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre saúde, porque manter a carteirinha de vacinação em dia é essencial para garantir a proteção contra várias doenças. E aproveitar o tempo livre das férias pode ser ótimo para atualizar todas as vacinas. Super importante, antes de viajar ou na volta das férias, olhar a caderneta de vacinação. Tanto das crianças para atualizar alguma vacina que esteja em atraso, como do próprio pai e da mãe, porque tem algumas vacinas como difteria e tétano que você tem que refazer a cada 10 anos. A gente tem que lembrar que a gente vê a calendário das crianças menores de 6 anos e também dos adolescentes. O que a gente tem percebido? Que a gente tem 2 vacinas disponíveis. A vacina meningocócica ACWY, na faixa etária de 11 a 14 anos, a procura está muito baixa, é uma vacina extremamente importante, porque ele toma meningo C na infância e agora ele ia dar um booster de proteção para a vida adulta. E a vacina HPV, que a HPV agora tem a novidade que é uma dose só, de 9 a 14 anos. E a gente também ainda está pegando um ganchinho das crianças de 15 a 19 anos que ainda não se vacinaram. Então, neste momento, a gente ainda está fazendo essa dose da vacina de HPV. Então, a gente tem a vacina da gripe disponível, a campanha teoricamente acabou, mas o município continua com dose, assim como o nosso município, acho que os municípios vizinhos também continuam com essa dose. Então, é extremamente importante, nesse momento, ter um alerta, olhar se a vacinação de pólio, se a vacinação de pólio está em dia. A gente tem casos de pólio, não no Brasil, mas em países vizinhos. Olhar a questão do sarampo, que é muito preocupante. Um caso de sarampo é muito fácil, se você não tiver doses de vacina suficiente para proteger o seu organismo, você pode contaminar com sarampo e é muito fácil a contaminação. Hoje, o calendário de vacina, ele oferece para criança, ele oferece para mulheres grávidas, para adultos jovens, para pessoas com 60 anos ou mais, e tem um calendário especial que são dos Centros de Referência de Imunobiológico Especial. Pessoas, por exemplo, fez um transplante de medula óssea, vai que tomar algumas vacinas especiais, vai para a unidade, a vigilância epidemiológica avalia e devolve para atualizar essa caderneta de vacinação. O Jornal da TV Tati fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com mais notícias no SBT Brasil. Boa noite.